Capítulo 201 O Aberrante. Todos eles concordaram e lotaram o núcleo da masmorra em antecipação. Odd não estava à vontade, mas também estava curioso. Ele mudou a visão do núcleo da masmorra para o túnel para eles assistirem. O avião principal estava silencioso, mas agora eles finalmente estavam se movendo. O que eles poderiam ter planejado para eles? Eles queriam ver. Para um invasor, basta um segundo para entrar no portal e aparecer na masmorra. Mas para uns defensores, parece que foram 10 segundos. Eles são notificados assim que o invasor entra no portal, então, eles têm tempo para se preparar e esperar antes que o invasor realmente apareça. Então eles se prepararam e esperaram. Odd não deu nenhuma ordem ao exército de defesa. A essa altura, já era rotina. Nada incomum aconteceu desde a criação da masmorra. O atacante entraria no portal e ficaria cara a cara com inúmeros ataques que os destruiriam. Então algo incomum aconteceu. Era tão incomum que os deuses ficaram atordoados. Exclamou Odd. Mas sua voz foi abafada pelo som da colisão. O atacante era um aberrante. Fosse o que fosse, não sabia o que é aceleração. Então eles assistiram enquanto o atacante ceifava através de seus defensores. Isso deveria ser impossível. Um deus celestial, reclamou. Eles apostaram a vida inteira nesse empreendimento e, no entanto, falharam desde o início. Era como apostar em todos os cavalos de uma corrida, exceto naquele com uma perna amputada. Então você observa o cavalo de 3 pernas vencer uns outros cavalos. Uma aposta em que todos os resultados são favoráveis a você, exceto o impossível. Soverick estava tornando o impossível possível. Só que ele não tem 3 pernas, mas 6. Ele é um mutante, um forasteiro. A batalha terminou rapidamente. O exército de defesa foi liberado e empurrado para trás do túnel em menos de 1 minuto. Então a visão do túnel escureceu. Os deuses tornaram-se incapazes de ver o que está acontecendo lá, porque aquela parte da masmorra foi reivindicada. Não foi reivindicado porque o estranho havia dito: estou reivindicando este lugar em nome do plano Virut. Venha e pegue um de mim, se você recusar. É reivindicado porque os deuses perderam sua influência naquela parte da masmorra. A escuridão do túnel os deixou em pânico. Eles se voltaram para aquele que os forçou a esta aposta. Você tem que fazer alguma coisa. Isso não pode estar acontecendo. Não podemos deixar essa coisa, seja lá o que for, fora de nossa vista. Temos que saber o que está acontecendo lá. Faça o núcleo da masmorra nos mostrar. Eles clamaram e reclamaram com Odd. Silêncio. Ele gritou com eles. Todos ficaram em silêncio. Ele pode não ser mais o Rei Deus, mas eles também não eram mais deuses completos, então, ele ainda tinha poder sobre eles. Não posso controlar o núcleo da masmorra. Só posso usá-lo para dar ordens e monitorar a masmorra. Teremos apenas que enviar anjos para recuperar nossa influência. Ele disse a eles. Assim, mais anjos entraram no túnel a pedido de seus deuses, apenas para morrer novamente. Não estava funcionando. Aquele mutante de 6 patas não iria cair. Chega disso. Estamos apenas alimentando um. Quanto mais enviarmos para morrer em suas mãos, mais ele será capaz de lutar. Ainda temos o exército principal. Vamos detê-los nesse ponto. O forasteiro será subjugado por números. Tem que haver um limite para quantos ele pode enfrentar de cada vez. Sua utilidade diminuirá em uma batalha em grande escala. O que Odd disse fazia sentido. Eles concordaram com ele. Mas ainda os irritava que uma prostituta tivesse sido jogada em seu plano. O que ele é afinal? Um deus celestial, perguntou. Sim, o que é ele? Ele parecia um macaco sábio de batalha de estágio central de vitalidade. Eles podiam ver isso. Mas ele não estava se comportando como um. Ele poderia ser uma aberração de refinamento? Outro perguntou. Existem algumas pessoas, por uma razão ou outra, que podem quebrar as convenções de refinamento. Uma dessas convenções é que um estágio central de vitalidade não pode lutar contra uma entidade de mana. Não importa a diferença de habilidades, o poder de uma entidade de mana dominará o estágio central de vitalidade. Um deles perguntou trêmulo. Você quer dizer como uns sábios? O primeiro sinal de um aberrante é ser invencível por qualquer um em seu estágio de refinamento. Foi a primeira definição de aberrante.
Os sábios foram os primeiros aberrantes dos macacos sábios de batalha. Eles eram invencíveis por qualquer um no estágio transcendente. Não, quero dizer, como os dragões. Ou pior ainda, ó Senhor do Reino. Ó Deus Celestial, respondeu. Há alguns que poderiam ir além de lutar contra alguém acima de seu palco. Eles podem até derrotá-los. A existência dessas pessoas tornou obsoleta a primeira definição de aberrante. O efeito de uma linhagem real também pode tornar um transcendente invencível naquele estágio por outros sem linhagem. Portanto, essa definição foi descartada. Agora, os aberrantes se referem àqueles que podem derrotar até aqueles com linhagem real e aqueles acima deles sem linhagem. Ele poderia ser o descendente de um sábio? Você notou os olhos dele? Não são parecidos com os dos sábios. Mesmo que seja, eles só começam a mostrar suas proezas no estágio de mana. É por isso que limitamos a entrada na masmorra ao estágio central de vitalidade. Eles poderiam ter quebrado essa regra de alguma forma. Alguém perguntou a Odd. Os filhos dos sábios também são uma das razões pelas quais a primeira definição de aberrantes foi descartada. Ainda assim, eles não seriam capazes de fazer o que Soverik está fazendo neste estágio. Nenhum refinador de estágio central de vitalidade, aberrante, ou não, deve ser capaz de fazer o que está fazendo. Então, o plano principal conseguiu enganar a masmorra divina fazendo uma entidade de mana parecer um refinador de estágio central de vitalidade. Por mais rebuscado que pareça, eles preferem facilmente acreditar nisso do que acreditar que Soverik é um refinador de estágio central de vitalidade. Capítulo 202 Subir de nível. Por mais rebuscado que pareça, eles preferem facilmente acreditar nisso do que acreditar que Soverik é um refinador de estágio central de vitalidade. Pode ser ridículo, mas é mais crível. Basta dessas especulações. Odd posfia a conversa azeda. Aberrante ou não, não importa. Ele ficará sobrecarregado com os números. Alguém falou, trêmulo, mas os sábios também não podem ser subjugados pelos números. Não importa. Eu esperava algo assim. O desfiladeiro reduzirá sua mobilidade e tornará muito fácil cercá-lo. Há um limite para o que um único estágio central de vitalidade pode fazer contra milhões de inimigos. Odd disse com convicção. De volta a Soverik. Odd estava certo, é claro. Há um limite para o que Soverik pode fazer contra milhões de inimigos. Seu único portão de impulso só poderia levá-lo até certo ponto. Mas ele está levantando esse limite. Que tal 2 portões então? O fortalecimento de 2 portões de impulso pode permitir que ele faça contra milhões de inimigos? Não muito. Mas é apenas o começo, disse Soverik ao completar o segundo portão. Não demorou semanas como a primeira. Ele já havia dominado o processo, além de não precisar sobrecarregar seu núcleo de vitalidade para fornecer energia para criar o portal. A energia estava disponível gratuitamente, cortesia da hoste angelical. Demorou apenas alguns minutos com a quantidade de controle que ele tinha sobre seu corpo e energia. Ele também não se sentiu estressado com o processo, mesmo a bola de fogo que ele estava preparando ainda era boa e elegante. Os deuses estavam certos em parar de enviar inimigos a ele para lhe fornecer energia, mas eles estão errados sobre o motivo. A energia não o tornaria incansável. Isso o tornará mais forte. Nesta fase, ele não precisa dos deuses para enviar soldados para a morte, ele mesmo pode trazer a morte para eles. Ele se levantou de onde estava sentado no meio do túnel. Ele se sentiu mais pesado quando o segundo portão o sobrecarregou. Ele não deveria ser capaz de fazer outro portão, porque seu núcleo de vitalidade, por mais especial que fosse, não poderia fornecer sustento suficiente para a criação de outro. A masmorra divina mudou isso. Ele já levou seu núcleo de vitalidade ao limite, fazendo-o criar algo além de seu estágio. Pedir mais é imprudente e fútil. Mas a energia dos anjos mortos ajudou a contornar esse requisito. Tudo o que ele precisa fazer é utilizar a ajuda externa para construir outro portão. Seu corpo ainda tem que suportar o estresse de outro portão. Ainda assim, havia vantagens em ter mais portões. Ele poderia armazenar mais impulso agora. Ele pode se sentir mais pesado, mas está ficando mais rápido. O efeito é mais lento, mas certamente está aparecendo, porque ele pode absorver o dobro do momento, agora. O chão rachou sob seus pés simplesmente por ficar de pé. Nada mal, mas não podemos ter isso nos túneis. Isso tornará o terreno irregular e difícil para as tropas enfrentarem.
Os túneis não podiam ser destruídos. Os defensores tentaram e testaram o limite da integridade estrutural do túnel. Mas o chão pode estar bagunçado. Então ele ajustou sua postura e ativou sua técnica de pés rápidos. Desta vez, sua perna não quebrou um pequeno local, em vez disso, a força foi distribuída em uma grande superfície. O solo ainda estava rachado, mas rachaduras mais largas e rasas foram criadas em sua passagem. Melhorar. Ele comentou enquanto voltava ao portal. Uns reforços quase encheram a primeira metade do túnel. Então ele disse a um de seus generais: eu irei em frente. Começaremos um grande confronto assim que o túnel estiver cheio até a borda. Sim, senhor. Ele alcançou a saída do túnel e examinou o desfiladeiro. O túnel só pode levar 3.000 de nós no máximo. Isso significa que temos que lutar contra eles ou permanecer estagnados. Estagnado é ruim. Seremos alvos fáceis para eles. Mas atacar também não é fácil. Ele havia notado o desfiladeiro em expansão. Isso significava que os atacantes seriam protegidos enquanto lutavam contra uma oposição maior. Os defensores eram tudo o que preenchia sua visão. Eles têm pelo menos 1 milhão, provavelmente mais. Um único Deus pode ter um exército de 100 milhões de soldados angelicais. Força. Portanto, temos que ser eficientes sobre isso. Felizmente, não preciso inovar muito sobre táticas de guerra. Os macacos sábios de batalha não são chamados assim sem motivo. Já existe uma riqueza de conhecimento sobre várias táticas de batalha devido às várias guerras que os macacos sábios de batalha tiveram e participaram. Então ele apenas teve que modificar suas estratégias para se adequar à situação. Ele levou muitos fatores em consideração. O que inclui as terríveis máquinas de guerra que ele pode ver surgindo do exército adversário. Não eram nada sofisticados, mas eram mais do que suficientes para dizimar uns atacantes. Ele estalou a língua com desgosto. Catapultas e balistas. Eles só precisam apontar para a frente e não temos para onde correr ou nos esconder. Eles vão fazer chover pedras sobre nós como granizo em uma tempestade. Ele sorriu e disse: algo deve ser feito a respeito deles. Isso parece um trabalho para mim. Ele estava ansioso pela batalha e não precisava de muitos motivos para se soltar. Uma razão apenas faz com que se soltar seja muito melhor. Então ele se foi. Ele informou seus generais, por meio de seus dispositivos de comunicação ao sair. Havia um espaço de 100 metros entre a saída do túnel e as linhas de frente dos defensores. Eles provavelmente deixaram esse espaço lá, para que tenham amplo espaço para bombardear uns atacantes com projéteis e ataques. Este espaço é 3 vezes maior que o pequeno que deixaram para as emboscadas nos túneis, mas mesmo assim ele os alcançou em menos de um segundo. Capítulo 203 Desespero para parar o imparável. Ele é mais rápido e mais forte. Um novo portão tem um impacto maior do que o pequeno impulso que ele recebe de sua armadura. Ele alcançou o exército rapidamente e os pegou desprevenidos. Embora o espaço ainda fosse maior, eles não o viram chegar. Eles só ouviram um estrondo, quando ele quebrou a velocidade do som e, então outro estrondo, quando ele se chocou, contra suas linhas de frente. Mas desta vez, ele não parou. Ele bateu no exército e, continuou como se eles não estivessem lá. Sua lança foi empurrada para a frente quando ele enfrentou o exército. Eles se separaram como as águas de como se ele fosse o leme de um navio. Ele os cortou e continuou cortando. Ele se dirigia para as catapultas e nada parecia capaz de detê-lo. O exército defensor respondeu. As catapultas estavam prontas e preparadas, então eles só tinham que mirar. Eles não se importavam com seus camaradas envolvidos em seus ataques, eles tinham ordens de cima para parar esse mutante aberrante a todo custo. Como se isso fosse funcionar, Soverik sorriu quando viu as pedras e a balista dispararem contra ele. Ele era muito rápido. Algo assim não poderia pegá-lo. Ele se foi, há muito tempo quando as enormes rochas se chocaram contra o solo e explodiram em estilhaços. Mesmo a onda de choque não o tocou. Apenas uns anjos foram dizimados pelos ataques. Talvez eu devesse fazer isso em vez disso, ele comentou enquanto observava o dano que as catapultas eram capazes. Ele estava hesitando em destruí-los. Se eles continuarem a usar as catapultas contra ele assim, eles causarão muito mais danos a si mesmos do que ele poderia causar a eles. Mas destruir as catapultas também é importante para o progresso dos atacantes. Ele estava pensando no que fazer quando de repente diminuiu a velocidade.
Os anjos se amontoaram em seu caminho como sardinhas em uma lata. Isso não vai parar. Ele sentiu o perigo, antes que pudesse terminar sua provocação. Ele piscou para trás imediatamente, mas ainda foi pego pelas bordas de uma explosão. Os anjos apontaram suas catapultas em seu caminho, ele deveria ter evitado, mas o bloqueio que eles fizeram com seus corpos foi o suficiente para retardá-lo. Ainda assim, ele saiu ileso. Isso não vai me impedir, mas eu aprendi uma boa. Seu queixo caiu desta vez, quando ele notou o novo arranjo dos anjos. Eles se amontoaram, até onde seus olhos podem ver. A mudança não foi apenas em seu entorno imediato. Eles estavam determinados a acabar com seu progresso por qualquer meio. E o resultado de seu desespero para parar o imparável. Sua nova formação transformou a água que ele estava cortando facilmente em rocha. Eles também tinham suas lanças prontas como as pontas de um porco-espinho. Ele não podia ir mais longe enquanto as catapultas trabalhavam horas extras para atingi-lo com pedras. Tudo bem, faça do seu jeito. Isso torna tudo melhor. Ele disse depois de não conseguir encontrar nenhuma fraqueza em seu bloqueio corporal. Ele trouxe a bola de fogo para trás na palma da mão. Eu não sou um guerreiro de um truque. Eu posso fazer mais. A bola em sua mão ganhou vida. Era como o motor de um golem dado vida por seu criador para um único propósito. A bola se tornou uma chama em suas mãos, uma grande chama crepitante. Mas não estava queimando suas mãos. Ele virou a palma da mão para o exército e soltou a chama sobre eles. A chama explodiu em um pilar de fogo que rasgou o bloqueio por cerca de 20 metros, que é o limite de seu sentido divino. Isso teria sido o fim de tudo, mas Soverik começou a correr novamente. Desta vez, o pilar de chamas liderou o caminho para ele em vez de sua lança. O pilar de chamas tinha um alcance maior que a lança e mais dano explosivo. Mas não era tão flexível quanto uma lança e precisava de muito tempo para acumular a energia necessária para isso. Ele também tinha outra fraqueza gritante. A energia não era finita. A bola saiu depois de um tempo. Soverik bufou. Muito bem. Eu voltarei. Ele disse antes de se virar para escapar. O exército não queria que ele fosse embora. Eles já haviam se agrupado e o cercado. Eles iriam cegrá-lo com seus corpos de vidas até que ele fosse feito em pedaços. Ainda assim, ele estava despreocupado. Eu não queria fazer isso. Mas acho que não tenho escolha. Ele disse enquanto se abaixava e saltava. O chão sob seus pés rachou quando ele pulou. Ele voou no ar, como um pássaro. Foi uma sensação agradável de voar. Mas a parte que ele temia começou assim que a gravidade finalmente o dominou. Ele começou a cair. Eu odeio tanto o pouso. Ele reclamou, antes de bater no chão. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Ele criou mais destruição do que a que havia criado antes. Isso não foi tão ruim. Ele disse. Ele verificou seu corpo e descobriu que estava melhor do que esperava. Ainda havia danos, mas não era nada que ele não pudesse lidar. Seu segundo portão o tornou mais tolerante aos impactos das colisões. Ele saiu correndo, colidindo com o exército desorientado, antes que eles pudessem se recuperar. Então ele pularia, quando eles tentassem cercá-lo. Ele fez isso, até voltar ao túnel. As coisas seriam muito mais fáceis se eu pudesse me tornar uma entidade de mana. Ele resmungou enquanto se sentava. Se ele fosse uma entidade de mana, seu poder mágico o tornaria mais imparável do que seu poder físico. Do jeito que está, ele já está levando sua mente a limites aceitáveis com as barreiras que constantemente colocou. Seu corpo não aguenta mais. Um estágio básico de vitalidade normal não será capaz de gerenciar 2 barreiras, mas ele está lidando com 20. Ele poderia lidar com mais, mas está gastando a maior parte de sua mente segurando o feitiço da bola de fogo. Ele atingiu seus limites na produção de energia. Capítulo 204 A boa e velha moagem. Como está agora, os deuses conseguiram atrapalhá-lo um pouco. Algo tinha que mudar, ou ele não conseguiria fazer muito progresso na destruição das catapultas. O feitiço que ele usou foi aprimorado pelo lançamento amplificado e atrasado. As 2 técnicas de feitiço funcionam por conta própria, mas usá-las simultaneamente é muito desgastante. Ele pode lidar melhor com isso se não estiver criando e mantendo barreiras. Ele é extraordinário para um refinador de estágio central de vitalidade, mas atingiu seus limites. Ele atingiu o limite do que pode fazer contra um exército desse tamanho.
Mas as máquinas de guerra de longo alcance devem ser destruídas, ou todas as tentativas dos atacantes de entrar na masmorra com o exército serão anuladas e sua expedição atual será desperdiçada. A única boa notícia é que ele tem energia para se tornar uma entidade de mana agora. A matança que ele acabara de pagar com uma recompensa de energia. Agora ele tem uma escolha: se tornar uma entidade de mana ou criar outro portão. Se ele se tornar uma entidade de mana, seu poder mágico aumentará. A qualidade e a resistência de seu corpo vão disparar. Mais importante ainda, ele será capaz de andar no ar e voar. Não é algo que uma pessoa normal será capaz de fazer imediatamente, após se tornar uma entidade de mana, mas ele não é uma pessoa normal. Assim ele não precisará pular para escapar do encurralamento. Ele será capaz de andar no ar assim como pode andar na água ou na terra. Fazer outro portão melhorará seu impulso e, ele tem a sensação de que isso o tornará uma entidade de mana mais forte. Isto é, se ele puder se tornar uma entidade de mana. Seu conhecimento da vida e da energia é suficiente para ele perceber que ter mais portões significará um aumento exponencial na necessidade de energia para passar para o próximo nível. Ele corre o risco de ficar preso nesta fase para sempre. Salve Legião! Ele pensou enquanto começava a criar outro portão. Não era um dilema. Ele havia se tornado uma entidade de mana antes, mas não se tornou um com esses portões. Ele teve que explorar a possibilidade dos portões em toda a sua extensão, apenas para obter informações. Seu progresso pode ser sacrificado pelo grande coletivo que é a Legião. Ele não vive sua vida para si mesmo, mas para a glória da Legião. Legião será capaz de fornecer a ele toda a energia que ele precisar assim que o nono clone despertar. Mesmo que Legião não possa ajudá-lo, ele simplesmente reencarnará. Custará muito reencarnar novamente, mas valerá a pena chegar ao fundo da criação de órgãos através da transformação da vitalidade em mana. Ele criou outro portão e atacou o exército defensor mais uma vez. O bloqueio do corpo quase quebrou quando ele bateu nele, mas segurou. Ele percebeu que ainda não poderia enfrentá-los agora. Seus corpos estavam de alguma forma sangrando seu impulso mais rápido do que ele pode acumulá-lo. Então ele permaneceu contente em apenas causar caos e destruição em vez de tentar se livrar das catapultas. Ele apenas fazia uma moagem à moda antiga, mas mesmo isso não era permitido. Uns defensores o consideram uma monstruosidade e estão sempre tentando de tudo para matá-lo. Essa foi por pouco. Ele disse depois de se esquivar de um arpão. Uns defensores perceberam que nenhum espaço deveria ser permitido entre eles, nem mesmo para atacá-lo. Então eles ficaram lado a lado e costas com costas. Isso restringia seus movimentos e dificultava o aproveitamento de sua velocidade. Uns soldados podem não estar atacando, mas a balista e as catapultas continuaram atirando. Eu tenho que me livrar dessas catapultas. Ele disse antes de se livrar de mais soldados antes de retornar ao túnel. Uns túneis eram o único lugar seguro, onde uns projéteis não seriam capazes de alcançá-lo, mas ele está ficando sem tempo. Uns reforços estão chegando. Precisamos de espaço, ou temos que voltar. O túnel não pode levar o exército inteiro. Ele está correndo contra o tempo antes que este lugar esteja cheio de soldados como uns anjos se encheram. Mais um depois disso, se não funcionar teremos que abortar esta expedição e retornar mais tarde. Ele decidiu o plano deles. Embora ele tivesse dito que apenas a vitória serviria, ele não era tão teimoso a ponto de cair direto em uma situação desfavorável. A vitória só se conquista com preparação, muito trabalho e uma situação que a favoreça. Os atacantes já estão enfrentando enormes probabilidades em termos de números, as catapultas aumentarão essas probabilidades e farão com que seu fracasso seja quase certo. Além disso, tecnicamente, eles não falharam. Eles conseguiram se firmar na masmorra. Isso conta como uma pequena vitória. Eles podem usar isso para alcançar coisas maiores no futuro. Ele também não iria sacrificar seu potencial futuro, tornando-se uma entidade de mana agora para o plano principal. Ele veio para a masmorra principalmente pela energia que pode obter aqui para criar mais portões. Foi a opção que Square School deu a ele para que ele deixasse a academia mais cedo. Seu objetivo sempre foi descobrir a utilidade dos portões em toda a sua extensão e ver se eles realmente se transformariam em um novo órgão, quando ele se tornasse uma entidade de mana. Para isso, ele deve fazer o maior número possível de portões para não se arrepender mais tarde. Decidir romper para se tornar uma entidade de mana lhe dará um impulso, mas significará que ele ficará preso aqui para sempre até que a masmorra desça.
Não é uma decisão que ele pode tomar de ânimo leve. A masmorra não permitirá que nada no estágio de mana entre ou saia do portal da masmorra. Ele ainda pode romper dentro da masmorra, mas então, ele deve alcançar a vitória nesta clareira ou nunca mais poderá sair. Capítulo 205 A responsabilidade do líder. Ainda há muito que ele não sabe sobre a masmorra para assumir tal compromisso. Então ele se concentrou no que ele pode fazer. Ele fez seu quarto portão e voltou ao campo de batalha. Ele estava ficando cada vez mais forte, mas lentamente. Os portões precisam de tempo para acumular impulso. Eles não são para power-ups instantâneos. Ele pode escolher sacrificar seu primeiro, para entrar em um estado de poder divino que nem mesmo as entidades de mana serão capazes de resistir a ele, mas ele perderá esse portão para sempre. Em vez disso, ele está usando uns portões para se fortalecer gradualmente. O pior é que a energia que ele precisava para cada uma consecutiva aumentava exponencialmente. Ele precisa lutar cada vez mais para obter a energia necessária. Ele apenas ficou perto da saída do túnel e matou uns soldados lá. Foi uma decisão que ele tomou, quando percebeu que a masmorra curaria uns danos a si mesma, revertendo as mudanças em suas construções e ambiente. Provavelmente é um mecanismo de defesa para evitar que seja destruído. Foi outra coisa nova que Soverik descobriu depois de lutar profundamente no exército por um longo tempo. Ele não queria que as pedras gigantes bloqueassem o caminho dos atacantes, ou a saída do túnel. Mas então, ele percebeu que estava vendo cada vez menos as pedras que haviam sido atiradas contra ele. Eles estavam desaparecendo, assim como as flechas e arpões gigantes. Essa é uma boa notícia e tudo, mas isso também significa que nada pode ser feito de dentro da masmorra para danificá-la, a menos que o núcleo da masmorra seja destruído. Este fato foi declarado nos relatórios, mas ele não sabia que funcionaria assim. A masmorra estava revertendo todas as mudanças físicas em seu terreno. Ele apenas balançou a cabeça e voltou para o túnel. Estava quase cheio, agora com soldados e mais ainda, estão combinando. Qual é a palavra, comandante do exército? Seu primeiro general, perguntou a ele. Eles estavam perguntando se precisariam abortar esta expedição. Eu testei sua defesa várias vezes. Isso me permitiu ficar familiarizado com seus padrões de ataque e várias reações. Deixe-me descansar, agora, antes de ir a pegar suas catapultas. Sua presença no campo de batalha significa nossa ruína. Então eu tenho que destruí-los. Ele respondeu bruscamente, antes de se sentar para criar o quinto portão. Ele não disse a eles que havia tentado várias vezes destruir as catapultas, mas falhou. Isso abalaria sua fé no comandante do exército. Mesmo assim, seu general percebeu a gravidade da situação. Se as catapultas não forem, não podemos avançar. Isso significará um retorno. Então o general perguntou: Você será capaz de tirar as catapultas, senhor? Soverik assentiu, como se fosse natural. Eu vou. Apenas deixe-me descansar meu corpo e mente. É seu trabalho como líder mostrar confiança. Sua confiança aumentará e manterá o moral alto. A moral é uma coisa muito importante para um exército. Ele também não disse a eles que estava fazendo algo muito importante que poderia prejudicá-lo gravemente se ele falhasse. Ele não confia em ninguém no exército. Eles são apenas ferramentas, suas ferramentas. As ferramentas podem cortar você, assim como uma faca que você usa para cozinhar pode feri-lo. No momento em que um ditador relaxa em torno de seus subordinados, é quando a morte começa a vir para ele. Por isso, não lhes pediu proteção ou sossego. Para eles, ele está apenas descansando. Levará os sentidos de um soberano para determinar o que está acontecendo em seu corpo. Um refinador de estágio de núcleo de vitalidade normal não será capaz de se mover ao criar um portão, ao contrário dele. Então, novamente, um refinador normal do estágio do núcleo da vitalidade não será capaz de criar um portal neste estágio sem o controle do corpo, a manipulação da energia e a compreensão da vida que ele possui. Suas costas arquearam, e sua espinha reclamou com o aumento da carga dos portões. Os portões estavam situados em sua coluna, o que o está fazendo reclamar, mas ele ainda não atingiu seu limite. Ele também não mostrava nenhum sinal de dor. Apenas uma determinação severa, para realizar o que é necessário para o progresso do braço foi mostrada em seu rosto. O túnel estava cheio, quando o quinto portão foi finalmente construído. Ele olhou para os soldados em formação. Eles ficaram lado a lado e dispostos em ordem. Eles eram 30 em uma linha.
Essa é a largura do túnel e o quanto ele não pode suportar. Vou lhe dizer se vamos igualar, ou adiar nosso avanço pela rede de comunicação. Declarou Solveig. Sim, senhor. Todos eles saudaram. Ele porrou como o vento e se foi. Será que ele realmente vai conseguir se livrar das catapultas? O general se perguntou. Suas linhas de frente podiam ver o desfiladeiro e o exército de anjos esperando por eles. Eles também podiam ver as enormes catapultas à distância. Eles sabiam que cruzar o espaço entre a saída do túnel até as linhas de frente dos defensores seria mortal com a presença das catapultas. Então, todos esperavam o sucesso de Solveig. Seus corações martelavam no peito. O som de seus corações batendo era alto até que eles viram o que Solveig estava fazendo e seus corações caíram com suas mandíbulas. Eles não sabiam qual era o objetivo de Solveig, mas parecia humilhante à primeira vista. Solveig balançou a cabeça para o exército angelical enquanto se aproximava. Eles não pegaram em armas contra ele. Ele era muito rápido para eles rastrearem e se defenderem. Então eles se contentaram em apenas bloqueá-lo com seus corpos. Foi a ação para as palavras: se você quiser passar, terá que passar por mim. É ridículo que um exército seja forçado a fazer isso apenas por uma única pessoa. Mas é o que é. E tudo o que eles podem fazer para impedir o mutante aberrante tem funcionado até agora. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.